Seja muito bem-vindo ao primeiro Revista TST de 2020. E nós começamos esta edição com uma novidade. Eu apresento o novo estúdio de gravação do nosso programa. Agora temos um ambiente mais amplo e moderno. Ao longo de 2 meses, a equipe técnica da TV do TST esteve mobilizada para concluir a obra. A execução do projeto envolveu muita criatividade e planejamento. O resultado? Um cenário mais dinâmico, com diversos ambientes. As curvas características do prédio do TST em Brasília e a nova logomarca da Justiça do Trabalho serviram de inspiração. Formas geométricas que remetem ao tribunal estão em vários pontos, como na bancada e no tablado. Além disso, os convidados especiais do programa vão ser entrevistados em um novo espaço. E aí, gostaram? Aqui você vai ficar por dentro das principais notícias do Tribunal Superior do Trabalho. E no programa de hoje você vai ver. Consultora de telefonia não consegue equiparação salarial com empregados que exercem a mesma função em outra cidade. Afastado o reconhecimento de vínculo de emprego entre o motorista e a Uber do Brasil. Presidente do TST e do CSJT, ministro Brito Pereira, faz balanço dos 2 anos à frente da presidência do tribunal. Nós começamos trazendo um julgamento da seção 1 de dissídios individuais do TST. Uma consultora de telefonia em Maringá não conseguiu equiparação salarial com empregados que exercem a mesma função em outras cidades. A Thalia Santos tem mais informações. Olá, Thalia, qual foi o entendimento dos ministros da SDI1? Olá, Anamélia. A decisão dos ministros teve como base a consolidação das leis do trabalho, mais precisamente o texto do artigo 461, na versão anterior à reforma trabalhista. A consultora trabalhou para a Claro de 2007 a 2008, antes das mudanças na CLT que ocorreram em 2017. O artigo estabelecia que trabalhar na mesma localidade era requisito para conceder a equiparação salarial. Ela foi contratada para trabalhar em Maringá, no Paraná, e pretendia ter o salário equiparado com empregados que exerciam função semelhante no mesmo estado, nas cidades de Curitiba, Cascavel e Londrina, e também em Itajaí, em Santa Catarina. O Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região e a 2ª Turma do TST haviam aceitado o pedido e condenaram a empresa de telefonia Claro a equiparar o salário da profissional. A empresa, então, recorreu e o caso foi parar na seção 1 de dissídios individuais, Anamélia. Certo, Thalia. Como é que esse caso foi julgado na SDI1? Anamélia, o relator, ministro Alexandre Ramos, citou a súmula 6 do TST e observou que ela se refere ao conceito de mesma localidade como mesmo município ou municípios que pertençam à mesma região metropolitana, o que não se aplicava ao caso. Dessa forma, os ministros excluíram a condenação da empresa e a Claro não terá que equiparar o salário da profissional. A decisão foi unânime, Anamélia. Ok, Thalia, muito obrigada pelas informações e até a próxima. E a seção 2 de dissídios individuais julgou extinto um processo envolvendo a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, a Unesco. Ela havia sido condenada ao pagamento de parcelas trabalhistas a uma farmacêutica. A entidade é ligada à ONU e, por isso, tem imunidade absoluta de jurisdição. Em primeiro grau, a Justiça do Trabalho em Brasília rejeitou a tese de imunidade de jurisdição e condenou a Unesco ao pagamento de férias, 13º salário, aviso prévio, FGTS e outras parcelas a uma farmacêutica. A profissional havia sido contratada para prestar serviços à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Em recurso ao Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, que abrange Distrito Federal e Tocantins, a Unesco argumentou que, por ser vinculada à ONU, tem direito à imunidade contra processos judiciais ou administrativos. O pedido, no entanto, foi julgado improcedente. O caso chegou à seção 2 de dissídios individuais do TST. A relatora do recurso da Unesco, ministra Adelaide Arantes, apontou que a seção 1 de dissídios individuais, responsável pela uniformização da jurisprudência do TST, já havia reconhecido a imunidade absoluta de jurisdição e de execução dos organismos internacionais. Conforme o entendimento, a imunidade decorre de expressa previsão na Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas, ratificada pelo Brasil
por meio do Decreto 27.784, de 1950. Para a ministra, a não observância dos termos do acordo acarretaria instabilidade das relações na comunidade internacional. Eu conheço do reexame necessário, de recurso ordinário, e no mérito dou provimento para julgar procedente o pedido de corte rescisório por violação literal do artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição Federal, a fim de, em juízo rescindente, desconstituir o acordo proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, nos autos da reclamação trabalhista 13.200, e, em juízo rescisório, reconhecer a imunidade de jurisdição da Unesco e julgar extinto o processo sem a resolução do mérito, na forma do artigo 2674 do Código já referido. Por unanimidade, os ministros da SDI 2 reconheceram a imunidade da Unesco, organismo ligado à ONU, e anularam a condenação trabalhista. E depois do intervalo, afastado o reconhecimento de vínculo de emprego entre motorista e a Uber do Brasil. Estamos de volta. Todas as quartas-feiras são realizados no TST os julgamentos das 8 turmas do tribunal. E a gente acompanhou as sessões e separou alguns destaques. É o nosso giro pelas turmas. E vamos começar falando sobre uma decisão da 5ª turma que afastou o reconhecimento de vínculo de emprego entre o motorista de Guarulhos, em São Paulo, e a Uber do Brasil. O Rafael Oliveira acompanhou o julgamento desse caso e traz os detalhes. Olá, Rafael, explica melhor pra gente essa história. Oi, Ana Amélia, é o primeiro caso dessa natureza que chega ao Tribunal Superior do Trabalho. No juízo de primeiro grau, o pedido de reconhecimento de vínculo de emprego feito por um motorista de Guarulhos, em São Paulo, já havia sido negado. Mas, após recurso, o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, na capital paulista, concluiu que estavam presentes os elementos caracterizadores da relação de emprego previstos na CLT: habitualidade, onerosidade, pessoalidade e subordinação. A Uber apresentou, então, recurso de revista e o caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. E os ministros da 5ª turma restabeleceram a decisão de primeiro grau. O relator do processo, o ministro Breno Medeiros, explicou que o trabalho prestado pelo motorista não preenche os requisitos para configurar relação de emprego. O reclamante admite expressamente a possibilidade de ficar offline sem delimitação de tempo, circunstância que indica a ausência completa e voluntária de prestação de serviços em exame que só ocorre em ambiente virtual. Tal fato traduz na prática a ampla flexibilidade do autor em determinar sua rotina, seus horários de trabalho, locais que deseja atuar e quantidade de clientes que pretende atender por dia. Tal autodeterminação é incompatível com o reconhecimento da relação de emprego, que tem como pressuposto básico a subordinação, elemento no qual se funda a distinção com o trabalho autônomo. Por unanimidade, a 5ª turma do TST negou o pedido do motorista. Eu volto com você aí no estúdio, Ana Amélia. Muito obrigada, Rafael. Bom, e quem quiser saber mais sobre esse tema, pode conferir a Biblioteca Digital do TST. Lá estão disponíveis vários artigos e capítulos de livros sobre uberização nas relações de trabalho, que é o tema do mês na Biblioteca Digital. Todo o material pode ser baixado gratuitamente. Acesse tst.jus.br/biblioteca. E seguimos com o nosso giro de notícias. A 7ª turma condenou uma usina de álcool em Guararapes, São Paulo, por submeter empregados a calor e trabalho extenuante. Veja na reportagem. Antes do processo chegar ao Tribunal Superior do Trabalho, o TRT da 15ª Região em Campinas, São Paulo, havia afastado a condenação em primeiro grau. A sentença exigia o pagamento de indenização por dano moral coletivo aos empregados da usina. No entanto, o Tribunal Regional do Trabalho entendeu que a empresa vinha observando a legislação. A Unialco de Guararapes, interior de São Paulo, argumentou na ação que os cortadores de cana-de-açúcar estão habituados ao calor típico da região Nordeste, que predomina no dia a dia de trabalho. Para a empresa, isso não justificaria nenhuma condição adversa, mas o Ministério Público do Trabalho relatou condições preocupantes e o descumprimento de normas de segurança e saúde, com casos até de morte de empregado por exaustão.
O caso chegou ao TST. De acordo com o relator na 7ª turma, ministro Cláudio Brandão, a usina não fazia avaliação de risco do meio ambiente de trabalho. Além disso, não concedia pausas para descanso do empregado exposto ao calor excessivo, como prescreve a norma regulamentadora 31 do extinto Ministério do Trabalho. Na avaliação do ministro, o desrespeito às normas tem, nesse caso, peso especial, em razão da natureza do trabalho executado, que impõe uma sobrecarga de atividade com grande desgaste físico e psicológico dos trabalhadores rurais. Por unanimidade, a 7ª turma deu provimento ao recurso para restabelecer a sentença. A empresa foi condenada a pagar indenização por dano moral coletivo no valor de R$ 195 mil, que será revertida ao Fundo de Amparo ao Trabalhador. Quer saber mais sobre esses e outros julgamentos das turmas? Então acompanhe o canal do TST no YouTube. A novidade deste ano é que agora você pode conferir em tempo real os julgamentos das turmas também por lá. E se você perder a transmissão ao vivo, não tem problema. As sessões ficam disponíveis no canal para você assistir quando quiser. Acesse e inscreva-se youtube.com/TST. E vamos agora conversar com a Luana Carvalho, que está na redação da Secretaria de Comunicação Social do TST. E ela traz para a gente os principais fatos que marcaram a semana na Justiça do Trabalho. Olá, Luana. Foi uma semana bem agitada, não é mesmo? Oi, Ana Amélia. Foi sim. Estamos no início do ano judiciário e cheio de novidades. A Justiça do Trabalho conta agora com o sistema Assistência Jurídica da Justiça do Trabalho. O projeto piloto foi lançado no TRT da 3ª Região, em Minas Gerais. Peritos, intérpretes e tradutores vão poder se cadastrar para atuarem judicialmente. O sistema possibilita maior controle dos gastos públicos, uma vez que ele vai ser usado para pagar os peritos nos processos em que essa responsabilidade for da União. O presidente do TST, ministro Brito Pereira, participou do lançamento e destacou que agora as partes e os magistrados vão ter a certeza de que, no processo, atuam profissionais realmente capacitados. Tudo conspira em favor de uma celeridade também do processo e de Minas sai o grande exemplo, a grande referência que é esse cadastro que pela primeira vez estamos aqui homologando. E ainda falando sobre aperfeiçoamento da Justiça do Trabalho, 13 tribunais regionais do trabalho migraram todos os processos para o sistema eletrônico. Em comemoração, todos os tribunais receberam o selo 100% PJE. A entrega ocorreu durante a primeira reunião do Colégio de Presidentes e Corregedores de Tribunais Regionais do Trabalho, Coleprecor, e contou com a presença do presidente do TST, ministro Brito Pereira, e do Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, ministro Lélio Bentes Correia. Mudando de assunto, eu falo agora sobre o projeto Garimpo, um sistema que identifica contas judiciais ativas em processos antigos. Ele completa 1 ano agora, esse mês, e olha só esses números. No ano passado, ele identificou R$2 bilhões em contas de empresas e de trabalhadores esquecidas no Banco do Brasil e na Caixa Econômica Federal. Quantias referentes a depósitos recursais, honorários periciais e alvarás que não foram sacados em processos antigos, muitos deles até arquivados. A ferramenta foi criada pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho e pela Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho. E a gente fecha os nossos destaques falando sobre os bons resultados do TST no ano passado. O tribunal julgou mais de 331 mil processos, 3,5% a mais que em 2018, e foram baixados cerca de 257 mil, 3,4% a mais que o ano anterior. Cada uma das 8 turmas do TST julgou, em média, quase 40 mil processos. Os dados também mostram os maiores litigantes no TST. Em 2019, foram a União, presente em mais de 21 mil processos, seguida pela Petrobras, em mais de 13 mil, e por Banco do Brasil, Correios e Caixa, os 3 com mais de 10 mil processos cada um. Essas são as notícias da semana e eu volto com você aí no estúdio, Ana. Muito obrigada pelas informações, Luana. E no próximo bloco, uma entrevista com o presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministro Brito Pereira. Ele faz um balanço dos 2 anos à frente da presidência do tribunal.
O Revista TST está de volta. E aqui no estúdio eu recebo o presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministro Brito Pereira, que este mês encerra o mandato à frente do TST e do CSJT. Olá, presidente, muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. Bom, presidente, após 2 anos de muito trabalho, como é que o senhor avalia a sua gestão no tribunal? Posso lhe garantir que é muito prazeroso presidir o Tribunal Superior do Trabalho. Eu que vivo o Tribunal Superior do Trabalho desde 1976, seja como servidor, depois advogando perante o tribunal, depois pelo Ministério Público, oficiando aqui no TST, e no ano 2000, em maio, cheguei para ocupar o cargo de ministro do tribunal. Nesses 2 anos, foi uma alegria enorme presidir o Tribunal Superior do Trabalho. Muito trabalho, mas consegui iniciar e concluir alguns projetos, algumas ações, consegui interagir muito mais com os meus colegas e admirá-los mais. Também aprendi a conhecer melhor os servidores do tribunal, esses derrotados servidores públicos que prestam um serviço da maior relevância e são todos muito engajados. Isso é uma alegria, é uma satisfação poder viver 2 anos na presidência do Tribunal Superior do Trabalho. E os meus colegas e todos compreenderam as minhas ações, os meus projetos, não tive dificuldade, pelo contrário, eles resolveram me acolher, e de modo que eu encerro o meu mandato com enorme satisfação. Ontem conversei com a ministra Cristina, dizendo que vou sentir saudade da presidência. Bom, presidente, quais foram as principais conquistas e os desafios enfrentados nesse período? Bom, desafios foram muitos, mas as conquistas, as principais conquistas foram, como falei, essa interação melhor, conhecer melhor as pessoas. E segundo, promover algumas ações que me pareciam importantes. Primeiro, no item acessibilidade, conseguimos implantar um projeto que já era existente no tribunal, de acessibilidade, melhorar a sinalização nos nossos ambientes internos e externos para os nossos servidores, nossos visitantes, especialmente pensando naquelas pessoas com deficiência, especialmente deficiência visual, que nós conseguimos oferecer um ambiente de circulação melhor e mais seguro. Nós temos hoje uma cadeira de rodas em cada andar do Tribunal Superior do Trabalho. Nós temos o alfabeto em braille em cada unidade, cada sala, cada elevador. Um outro projeto da maior importância foi a usina de energia fotovoltaica, que está implantada e estamos hoje utilizando e com um efeito econômico extraordinário, em torno de 20%. E temos outros projetos, por exemplo, a conscientização de todos os servidores e todos os magistrados da Justiça do Trabalho em torno do assédio moral, para conscientizar sobre o assédio moral e evitar que esse mal continue crescendo no mundo. E fizemos a nossa parte. Hoje, falar de assédio moral no tribunal, na Justiça do Trabalho, já não é mais um tabu. Nós falamos, nós ouvimos profissionais de todas as áreas possíveis em torno dessa questão e estamos preparados para identificar quando um servidor é vítima de assédio moral e também identificar o protagonista. Então, estamos preparados para enfrentar esse mal e são esses projetos básicos que eu tive a sorte de implantar. E implantar também várias ferramentas tecnológicas para melhorar a qualidade e a agilidade dos serviços, na atividade fim e na atividade meio. Outros projetos importantes foram o Bem-TV e também a pesquisa de jurisprudência, presidente? Sim. A busca de jurisprudência, a pesquisa de jurisprudência
é uma ferramenta trabalhada, planejada pela CETIM, com a assessoria da presidência e muitos técnicos envolvidos. Eu costumo dizer do meu orgulho da qualidade dos nossos técnicos em TI. Então, a nossa pesquisa de jurisprudência já era bastante antiga, estava desatualizada, já era difícil fazer uma pesquisa mais rápido e cuidamos disso sem gastar dinheiro. A pesquisa de jurisprudência, melhor qualificada como está hoje, ela contribui com a agilidade na pesquisa e conspira em favor da garantia da estabilidade da nossa jurisprudência, porque ao se preparar um voto, uma minuta de despacho de voto, nós podemos saber como o tribunal, como aquela turma está julgando, podemos pesquisar na turma do relator e até os precedentes dos quais determinado ministro foi relator. Então, nós temos filtros da maior importância para agilizar esse trabalho. O BEM-TV, eu digo que o BEM-TV é o xodó da presidência. O BEM-TV é uma ferramenta de gestão processual. Está instalado nos gabinetes para organizar os processos à disposição, que estão à disposição do ministro, do gabinete, estão conclusos para exame. Ali se pode pesquisar por tema, se quer julgar 3 temas, se escolhe todos os processos e que trazem aqueles 3 temas objeto do exame. De modo que facilitou muito e isso favorece a agilidade, favorece a estabilidade da decisão, favorece a gestão processual nos gabinetes, o que nos dá uma grande satisfação. O BEM-TV está agora recebendo novas funcionalidades e a CETIM não para. Está sempre criando e nós teremos em breve um BEM-TV com asas muito mais abertas. O processo judicial eletrônico também foi implantado durante esse período, né? Sim, o processo judicial eletrônico foi a minha primeira nota como presidente. Eu anotei como prioridade 1 da minha administração e dependi, evidentemente, de apoio do tribunal, pedi esse apoio, ele foi dado porque precisava fazer investimentos, mas contei com um comitê gestor nacional do PJE, muito ativo, os técnicos do tribunal muito dedicados e por isso nós conseguimos realizar. E agora nós já conseguimos implantar até a versão que está no primeiro e no segundo grau, onde o processo judicial eletrônico está consolidado. Estamos recebendo os processos, distribuindo aos senhores ministros e julgando em todas as unidades judicantes do Tribunal Superior do Trabalho. Isso é um progresso enorme para quem se orgulha de ser a unidade, ou pelo menos o segmento do judiciário mais avançado no processo judicial eletrônico, que não só foi engendrado pelo CNJ, como é coordenado pelo CNJ. Nós aqui fazemos para atender uma exigência do CNJ. O Tribunal de Contas também tem tido muito cuidado nesse acompanhamento, de modo que nós fizemos isso para atender essa exigência moderna, a exigência por um processo moderno, limpo e também favorável ao fortalecimento do Poder Judiciário e, particular, da Justiça do Trabalho. Estamos, pois, alinhados com todos os segmentos da Justiça do Trabalho no processo judicial eletrônico, graças a Deus. Bom, o TST ele finalizou 2019 com destaque aí na produtividade, né, ministro? Foram quase 3.000% de processos a mais em relação a 2018 que foram julgados. A que a gente pode atribuir esse sucesso? A devoção de todos nós, dos ministros, dos servidores de gabinete, os servidores da atividade de e-mail, porque todos, cada um fazendo a sua parte, é certo que o todo será concluído. E fizemos com muita qualidade, julgamos esse ano
mais do que o ano passado. A nossa esperança é de julgar no que vem mais do que 2019, aliás, julgar mais em 2020 do que em 2019. Esse é o nosso desejo e eu deixo a presidência e volto para a bancada também procurando fazer essa parte e elevar o Tribunal Superior do Trabalho à excelência. Nós, da Justiça do Trabalho, já somos há muito tempo o segmento mais célere e nós reduzimos também este ano o tempo de duração entre a chegada do processo aqui e o seu julgamento, de modo que é uma alegria enorme ler esses números revelados pela estatística. Bom, gostaria então de aproveitar e pedir para o senhor deixar uma mensagem para encerrar a sua gestão. Essa é a pergunta mais difícil. A mensagem que deixo para o tribunal nesse momento em que deixo a presidência é de que estou feliz por ter exercido a presidência do tribunal e a mensagem é de gratidão pelo que o tribunal fez, porque não adianta o presidente do tribunal pensar num projeto, conceber um projeto, se o tribunal não deseja executar aquele projeto. E o tribunal quis. As ministras, os ministros foram compreensíveis às minhas solicitações, às minhas exposições, e todos concordaram e isso foi uma contribuição enorme. Então eu quero agradecê-los. Mas eu quero também agradecer ao ministro Renato Paiva, que é o meu vice-presidente, e o ministro Lélio, corregedor-geral, em particular, esses dois, com quem eu dividi muitas angústias, dividi muitas ideias, e eles não me faltaram em nenhum momento com novas ideias e com objeções e com aconselhamento. Então, eu deixo a presidência muito feliz porque consegui estreitar os laços com todos os ministros e com todos os servidores. E, por último, deixar aqui votos para que a ministra Cristina Peduzzi, que assumirá a presidência no dia 19 deste mês, entregue, ao final do seu mandato, entregue um tribunal melhor do que este que ela está recebendo. E que Deus a abençoe. Presidente, muito obrigada pela entrevista e foi uma honra recebê-lo aqui hoje. Muito obrigado. Bom, e nós ficamos por aqui. Obrigada pela companhia e até semana que vem.